No Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados cuspiam no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, mas Jesus, ao olhar naquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos aqui nesta noite. Hoje foi um dia festivo, dia quando nós rememoramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós celebramos não a Páscoa, celebramos o renascimento de Cristo, a ressurreição de Cristo, para nos dar vida eterna. Eu queria que neste culto nós pudéssemos nos colocar na presença dele, nós pudéssemos nos dedicarmos a ele durante este período que nós estivermos aqui conectados. Eu sei que a essência do culto, ela exige a nossa confraternização, a nossa comunhão. Então, que nessa transmissão da palavra de Deus, nessa transmissão de músicas de louvor e de adoração, você possa junto na sua casa cultuar a Deus. Que você possa na sua casa louvar e adorar ao Senhor, e que você possa ser alimentado por sua palavra. Por isso, eu queria que você pudesse agora se desconectar de todo o resto
e você agora se fixasse única e exclusivamente neste tempo que nós teremos aqui juntos. Eu queria que você pudesse acompanhar em Filipenses, capítulo de número 2, Filipenses, capítulo 2, a partir do verso de número 5. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Nós confessamos a Cristo, porque Cristo veio a este mundo neste seu estado de humilhação. Ele esvaziou-se de si mesmo e assumiu a forma de servo, para que naquela cruz ele pudesse pagar o preço de todos os nossos pecados. Vamos adorar a Deus, vamos louvar ao Senhor, vamos nos colocar diante dele em adoração. Senhor, nós louvamos o teu santo nome, ó Pai. E Pai, consagramos este culto ao Senhor, mas antes disso, ó Pai, consagramos a nós mesmos. Queremos, meu Deus, durante este tempo em que estivermos aqui conectados, ó Pai, nos dedicarmos ao Senhor, ouvirmos a Tua voz, ó Pai, através das canções, através das orações, através da ministração da palavra. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos abençoe. Amém. Nosso Ministério de Música vai nos conduzir em 2 canções. Essa próxima canção fala sobre a nossa crença estar firmada, não nas coisas que vemos, não naquelas coisas que nos rodeiam, mas nossa crença está firmada porque o nosso Deus, Ele vive. Porque Ele vive, nós podemos crer na manhã. Porque Ele vive, não há mais temor. Porque Ele vive, nós sabemos que a nossa vida está nas mãos do Senhor Jesus. Que você cante aí na sua casa essa velha canção, que ela continua sempre presente em nossas vidas. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz morreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio
meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Está nas mãos do meu Jesus que vive está. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo,
tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra, cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e ruge aos mares, ao som de teu nome. Alegre te louvo por Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. A palavra de Deus nos diz no Evangelho de João, capítulo de número 20, a partir do verso 24, assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na do meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Nós somos destes. Nós não vimos Jesus na cruz, nós não vimos os cravos em suas mãos, nós não vimos a marca do seu lado, nós não caminhamos com Jesus durante o seu tempo aqui na terra, mas somos bem-aventurados, somos mais do que felizes, porque temos a certeza de que um dia Jesus Cristo veio a este mundo para poder pagar o preço por causa dos nossos pecados. Mas a nossa história, ela não termina na cruz. A nossa história, ela tem início na cruz, porque a partir da cruz, Jesus, ele pagou o preço para a nossa redenção, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou para nos assegurar o direito à vida eterna, por causa dos méritos do seu sangue. E é por isso que, baseado nesta confiança, na confiança de que Jesus Cristo pagou este preço, é que nós então nos achegamos a Ele e confessamos a Ele o nosso pecado. Temos a certeza do perdão de Deus e temos a certeza da sua misericórdia. Este é um tempo que eu queria que você pudesse se colocar diante de Deus, crendo que Ele morreu na cruz para perdoar os teus pecados, que Ele ressuscitou para te dar acesso à vida eterna. Então, coloque-se diante dEle, fale do seu pecado, fale com Ele. E depois de alguns instantes eu quero pedir ao nosso irmão Eduardo que confesse ao Senhor
os nossos pecados e agradeça pelo perdão que Ele nos tem dado. Pai querido, santo, santo, santo é o teu nome. Nós nos rendemos diante da tua majestade, diante da tua glória, do teu poder. Nós estamos aqui, Senhor Deus, na tua casa, nos lares, prestando um culto a ti, na esperança, na fé que tu se faz presente em nosso meio. E com essa fé, Pai querido, que a tua palavra diz, que aquele que confessa os pecados e deixa, alcança misericórdia. Nós estamos aqui, Senhor Deus, confessando os nossos pecados, confessando as nossas transgressões, na esperança que o Senhor nos alcance com misericórdia e venha perdoar cada pecado, cada transgressão. Obrigado, Senhor Deus, porque hoje comemoramos a tua ressurreição, a ressurreição do teu Filho Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por causa dessa morte, dessa ressurreição, hoje nós temos livre acesso ao Pai. Tua palavra diz que o véu foi rasgado de cima a baixo. E agora nós temos livre acesso ao Pai. Obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado. Perdoa cada pecado aqui, Senhor Deus, confessado. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos continuar ainda adorando a nosso Deus. Nós vamos adorar também agora com os nossos dízimos e ofertas. Na antiga aliança era muito clara o dever que a família da aliança, que Israel tinha, de um compromisso com seus bens. Uma parte dos seus bens deveria ser levado à casa do tesouro. Na nova aliança, este compromisso ele ganha ainda maiores contornos, novos contornos. Nós precisamos continuar contribuindo para a expansão do reino de Deus. Sustento de missionários, sustento das obras que a casa de Deus ela é responsável, pessoas que vivem de forma integral em prol do Evangelho. Por isso nós somos convidados, você e eu, a estarmos sempre em compromisso e adorando a Deus, com tudo que temos, com tudo que somos. E nisso envolve também nossos dízimos e ofertas. Por isso está passando aí na sua tela os dados bancários da nossa igreja, em que você pode fazer, você que é membro dessa igreja, você sabe que você, ao fazer parte dela, você se comprometeu a ajudar, a colaborar e a constantemente estar entregando o seu dízimo e a sua oferta. Você que está apenas nos visitando de forma online e não é membro, se quiser contribuir, você também pode ficar à vontade, mas esse é um compromisso, um privilégio e uma obrigação dos membros arrolados desta igreja. Então que você fique muito à vontade para entregar também a sua oferta, caso assim queira. Nós vamos louvar a Deus com este hino, Rude Cruz, e enquanto nós cantamos, você pode proceder à adoração ao nosso Deus por meio também do seu dízimo e oferta. Hino Rude Cruz, de número 266. Você aí na sua casa pode abrir o seu inário, 266. Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz
Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro da cruz, nela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Ainda nesse mesmo sentido de adoração, nós vamos continuar louvando ao Senhor. Ó, quão lindo esse nome é. Mas antes de cantarmos, nós vamos consagrar os dízimos e ofertas que foram entregues. Senhor Deus, nós agradecemos, ó Pai, porque o Senhor nos dá todas as coisas que precisamos para viver. A nossa comida, aquilo que bebemos, o nosso teto, nosso emprego, trabalho, tudo, Senhor Deus, vem da Tua boa mão. São Tuas dádivas, Senhor Deus. Por isso, ó Pai, tudo é Teu. Mas nós, ó Pai, queremos devolver, consagrar uma parte daquilo que o Senhor tem nos dado para honrar o Teu nome, em adoração, em louvor, em agradecimento, Senhor Deus, a tudo aquilo que o Senhor bondosa, graciosamente, o Senhor tem nos dado, ó Pai. Que o Senhor possa abençoar cada irmão, derramando, Senhor Deus, da Tua mão, Senhor Deus, ainda cada dia mais sobre a vida daqueles que têm sido fiéis, Senhor Deus, nos dízimos e ofertas. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, Senhor Deus. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de Tua glória, Cristo em Ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus.
deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje para sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Meus irmãos, eu pretendo expor as 7 palavras de Jesus na cruz, mas para isso eu fiz um arranjo com os textos da Bíblia, porque quando Jesus, a palavra de Deus quando foi escrita, Mateus, Marcos, Lucas e João, cada um deles foi contando a história do ponto de vista de que eles tinham daquele momento. E quando nós juntamos as 4 narrativas, nós então temos a possibilidade de enxergarmos todo o panorama. E foi isso que eu fiz. Por isso eu não vou anunciar um único texto, porque na realidade eu vou navegar entre os diversos textos do relato da crucificação. Então, na medida que eu for falando, vai sendo colocado aí na sua tela, e aí a gente você vai poder acompanhar na sua tela. Se depois você quiser receber esta ordem cronológica dos momentos finais de Jesus, você me manda uma mensagem que eu te passo essa ordem, né? No final da pregação eu vou disponibilizar aí os meus contatos, né? Quando Jesus se entregou para poder pagar o nosso preço, né, o preço do nosso pecado, ele foi humilhado, julgado, torturado e finalmente crucificado. Todo tipo de sofrimento Cristo experimentou e sofreu naquela cruz. Então, neste relato geral que nós vamos fazer da paixão de Cristo, né, nós precisamos contemplar Jesus na cruz. Precisamos olhar e entender qual o real motivo
de Jesus estar ali naquela cruz, né? Então, se nós fizermos aí um passeio pela história da Bíblia, nós vamos perceber a que ponto o pecado é capaz de levar o ser humano. Lá no livro de Gênesis, nós vamos ver a primeira manifestação do pecado. E a primeira manifestação do pecado, ela vem em forma de suicídio, porque quando Adão pecou, ele destruiu a sua própria vida espiritual. E na escalada do crescimento da malignidade, né, na escalada da prática do pecado, nós vamos ver daí a pouco o fratricídio, que é quando o irmão mata o seu próprio irmão. Caim mata o seu irmão Abel, né? E essa escalada do pecado, ela vai indo até que nós chegamos em Lameque, né? Que mata os seus semelhantes com um absoluto desprezo pela vida. E o pecado vai escalando e vai crescendo. O ápice da pecaminosidade humana, ele foi encontrado em Cristo. Foi quando a humanidade cometeu ou tentou cometer o deicídio, matar Deus na cruz. Mas ali a humanidade e o próprio pecado não tinha o poder suficiente para matar a Deus. E então Jesus Cristo vence a morte, e vencendo a morte, ele paga o preço de todos os pecados cometidos até então e de todos os pecados que ainda seriam cometidos até a sua volta, né? Jesus, ele venceu a morte, porque a própria morte foi encravada na cruz. Agostinho, no IV século, ele falando da cruz de Cristo, ele diz que a cruz de Cristo foi a cadeira final do seu mestre, a sua aula final. E é nesta aula que eu queria que você pudesse acompanhar comigo, vendo o relato unificado da crucificação. Acompanhe comigo nos próximos slides. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Era a hora terceira quando o crucificaram. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Pilatos escreveu também um título e o colocou no alto da cruz. O que estava escrito era: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Os principais sacerdotes diziam a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, e sim que ele disse: sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Os soldados, pois, quando crucificaram Jesus, tomaram-lhe as vestes e fizeram 4 partes para cada soldado, uma parte. E pegaram também a túnica. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela para ver a quem caberá. Para se cumprir a escritura, repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Assim, pois, o fizeram os soldados. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros,
a si mesmo não pode salvar-se? É rei de Israel? Desce da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Pois venha livrá-lo. Agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus, e os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso, cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse: está consumado. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Quando nós olhamos e vamos analisando estas palavras, a primeira palavra de Jesus, ele clama pelo Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E aqui nós temos uma palavra de perdão. Todo o ministério público de Jesus foi sempre aberto com uma oração. Desde que Jesus iniciou, Jesus inicia com uma oração. E agora, nos seus momentos finais, quando Jesus está caminhando para o seu fim, a sua primeira palavra, mais uma vez, é uma palavra dirigida ao seu Pai. Em Lucas, capítulo 3, nós vemos Jesus iniciando o seu ministério. E naquele momento, Jesus orou. E agora nós vemos Jesus na cruz para concluir a sua obra. E novamente nós vemos Jesus orando. Logo que nós então aprendemos, logo de início, na cruz de Jesus, somos chamados a estarmos constantemente na presença do Pai. Em Cristo nós aprendemos essa preciosa lição: a oração move a mão que move o mundo. A oração é através dela que nós falamos com Deus, é através da oração dirigida ao Pai, em nome de Jesus, que nós temos livre acesso. Esta primeira palavra de Cristo, ela é uma intercessão. Cristo olha para aquele momento, Ele sabe o que está acontecendo com Ele, Ele sabe que aquelas pessoas que estão ali são
culpadas, carregam uma grande culpa, não só a culpa dos seus próprios pecados, mas a culpa de terem negado, de não terem aceito, de não terem se rendido ao unigênito Filho de Deus. E Cristo, neste momento, se dirige ao Pai dizendo: Pai, eles não sabem o que fazem, não impute sobre eles este pecado. É uma palavra de perdão, e esta palavra, ela alcança a mim e a você, porque neste momento Jesus também está orando por nós. Quando nós pecamos, muitas das vezes nós estamos nos esquecendo de quem é Jesus e do porquê Ele morreu na cruz, né? Jesus foi crucificado por causa dos nossos pecados. Os pecados que estavam em Jesus não eram dele, eram os meus, eram os seus, era daquela multidão que assistia. E logo na primeira palavra, a palavra de Jesus é uma palavra de perdão. A grande lição que nós aprendemos aqui com o testemunho de Jesus é o perdão. Nós não podemos nos dar o direito de não perdoar as pessoas. Cristo estava sendo crucificado e intercedia em favor daqueles que o crucificavam. Cristo estava para ser morto e intercedia por seus algozes. Cristo estava naquela cruz porque nós éramos inimigos dele, e sendo inimigos dele, ele estava naquela cruz para nos perdoar. Por isso, na primeira palavra, nós aprendemos que temos que ter a nossa vida constantemente aos pés de nosso Senhor em oração, e para que nossas orações sejam ouvidas, assim como Cristo nos perdoou, nós também somos chamados a perdoar. Ele passou todo este sofrimento para que nós alcançássemos perdão. A segunda palavra de Cristo na cruz é quando os dois malfeitores estão do lado dele. E ele então declara: hoje estarás comigo no paraíso. Esta é uma palavra de esperança. Jesus foi crucificado entre dois malfeitores, um à sua direita, outro à sua esquerda. É interessante que, se você prestou atenção no relato, se você já leu, o Evangelho de Marcos relata que os dois blasfemavam de Cristo. No início, tanto um quanto o outro blasfemavam de Jesus. Eles ainda não haviam entendido, nenhum deles, né? Mas de repente, de uma forma soberana, de uma forma sobrenatural, aqueles dois ladrões que antes zombavam de Jesus Cristo com palavras semelhantes a dos outros blasfemadores, como que se dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, salva a nós também. Mas a ação sobrenatural de Deus, num ato soberano e único, sem explicação humana, o Espírito Santo toca na vida de um deles. E quando o Espírito Santo toca na vida do ser humano, ele se rende. E aquele malfeitor que estava ali crucificado, que estava blasfemando de Cristo, tocado agora pelo Espírito Santo, ele se rende. E ele então se vira para o seu amigo, o seu colega de práticas ruins, de práticas maldosas. Nós não sabemos quais os crimes que eles cometeram. E ele então fala: você não teme a Deus? Nós dois estamos aqui porque nós merecemos. Nós dois estamos aqui porque nós fizemos por merecer. Nós estamos sendo castigados de acordo com a lei dos homens e estamos crucificados porque nós realmente fomos condenados, nós realmente praticamos aquilo que nos acusam. Mas esse, que mal ele fez? Ele está aqui inocente. Quando o Espírito Santo toca na vida do ser humano, nós reconhecemos o nosso pecado. E aquele homem tem essa profunda convicção de pecado. Aquele homem, ele se arrepende do seu pecado. Eu gosto sempre, quando vejo essa passagem, eu gosto sempre de me lembrar que multidões
seguiam a Jesus Cristo quando ele multiplicava pães. Mas na hora da morte, essa multidão não estava lá. Mas havia ali um que olha para Jesus, não por causa do pão, não por causa dos milagres, mas olha para Jesus pelo que ele é. Olha para Jesus por aquilo que ele representava. Jesus ali estava tomando sobre ele os pecados da humanidade inteira. E aquele malfeitor, naquele momento, tocado pelo Espírito Santo, se rende. E uma das lições que nós tiramos aqui é: enquanto houver fôlego de vida, há esperança. Este homem foi perdoado, e ali ele já recebeu a promessa de que naquele mesmo dia já estaria com Cristo no paraíso. Jesus libera perdão, Jesus libera misericórdia para aquele malfeitor, e aquele malfeitor que reconhece a injustiça de Cristo e a justiça que estava sobre ele então é salvo. E outra lição que nós tiramos daqui é que, como cristãos, nós somos observados. Certamente, enquanto Jesus estava ali intercedendo por os seus algozes, aquele ladrão observava as palavras de Cristo. Ele viu Cristo pedir para que o pecado não fosse imputado aos malfeitores, e tudo isso vai sendo impregnado na vida daquele homem, de tal maneira que o Espírito Santo vem e o convence do seu pecado, o convence da justiça de Deus, o convence do juízo, e na hora da morte ele se rende e ele é salvo, e a palavra de esperança alcança este homem. Na terceira palavra de Jesus na cruz, ele olha para aquela multidão, ele vê ali a sua mãe. Então Jesus diz: mulher, eis aí teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Esta é uma palavra de responsabilidade, né? A multidão estava zombando, né? Os ladrões insultando, os sacerdotes escarnecendo, os soldados estavam ali endurecidos e indiferentes. O Salvador sangrando e morrendo. Mas ele olha a sua mãe, né? Ele contempla a sua mãe, e a sua mãe assistia a tudo aquilo certamente com uma grande dor, com um grande peso. Era o filho dela que estava naquela cruz, né? Os mandamentos de Deus são muito claros. Os filhos devem honrar seus pais, os filhos devem se dedicar a seus pais, os filhos precisam honrar pai e mãe. E honrar vai além de uma mera obediência, né? Honrar vai muito além de simplesmente se submeter a uma vontade expressa do pai e da mãe. Embora certamente honrar pai e mãe está incluso a obediência, está incluso a submissão à vontade do pai e da mãe enquanto nós estivermos no lar deles, né? Honrar pai e mãe envolve amor, envolve afeição. E é isso que Cristo olha naquele momento, olha para sua mãe e diz, né, eu preciso providenciar cuidado. Cabia ao filho mais velho o sustento da casa. Jesus era o filho mais velho de Maria, né? Jesus, naquele momento, ele não se sente confortável em deixar com os outros irmãos, mesmo sabendo que os seus irmãos seguiriam no ministério. Tiago, irmão de Jesus, se torna apóstolo. Mas ele queria providenciar alguém que estivesse com a responsabilidade de cuidar da sua mãe. E naquele momento ele escolhe o discípulo amado, né, João, para ficar junto com a sua mãe, para prover sustento para a sua mãe, para proteger a sua mãe. Jesus, ali na cruz, morrendo, ele traz para ele mesmo a responsabilidade de cuidado com a sua própria mãe, né? Os filhos devem dar aos seus pais
toda honra devida. Os filhos precisam amar os seus pais, ser gratos aos seus pais, obedecer, ter afeição, ter respeito. No exemplo perfeito de Jesus Cristo, nós encontramos tanto a obediência, quanto o cuidado, quanto a afeição. E ainda hoje, Jesus Cristo confia a mim e a você o cuidado, para que nós possamos dar sequência ao cuidado aos desamparados, né? Ainda hoje Jesus nos diz, né? Eis aí a tua mãe, eis aí os teus filhos, né? Eis aí os enfermos, cuidem deles. Eis aí os meninos de rua, cuidem deles. Eis aí os pobres, os famintos, os desamparados. Lembre-se que a religião pura e sem mácula é cuidar, é assistir os órfãos e viúvas em suas necessidades. Lembre-se que a ordem de Jesus Cristo, para que nós possamos cuidar daqueles que estão desamparados, ainda prevalece em nossos dias. Quando Cristo voltar, Ele vai cobrar isso de nós. Assim como Cristo deu esta palavra de responsabilidade para o seu discípulo, para cuidar da sua mãe, Ele dá essa mesma palavra de responsabilidade para mim e para você, para que nós possamos cuidar dos desamparados, dos desabrigados, dos desvalidos do nosso tempo. Jesus continua ali na cruz, e de repente vem o momento mais obscuro da cruz. É o momento aonde nós nos assustamos. Deus meu, por que me desamparaste? Esta é uma palavra de justiça. O rei Davi, no Salmo 37, ele disse que fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado. Nós não podemos dizer como Davi. Nós vemos o justo desamparado. Nós vemos Cristo, o justo, num momento único na história, se sentir desamparado na cruz, né? Nós vemos Cristo experimentar o desamparo do pecado. De todas as palavras de Jesus na cruz, esta é a mais difícil de entender. Por mais que eu me esforce, por mais que eu leia, por mais que eu busque teólogos e mais teólogos, comentaristas e mais comentaristas, eu sempre vou ficar com a frase de Martim Lutero. Lutero passou um dia inteiro meditando nesta palavra, estudando essa palavra. E ele diz assim, ao final do dia, ele fez essa anotação: Deus desamparou Deus. Quem pode entender isso? Nós não conseguimos, né? Na eternidade, quem sabe, talvez, o nosso Senhor possa nos explicar exatamente qual era essa dor que Ele sentia, né? As nossas iniquidades, elas trazem separação entre nós e o nosso Deus, né? Os nossos pecados fazem com que Ele encubra o rosto de nós para não nos ouvir. Naquele momento, os pecados da humanidade inteira estavam sobre Cristo na cruz. Naquele momento, o meu pecado, o seu pecado, o pecado de Adão, o pecado de todos, estavam sobre Cristo na cruz. E como os pecados fazem separação, como os pecados provocam este asco da parte de Deus de encobrir o rosto de nós, naquele momento, os nossos pecados fazem com que Deus encubra o rosto, faz com que Deus tape os seus ouvidos por minha e por sua culpa. Esta quarta palavra de Cristo na cruz, ela nos traz pelo menos duas lições. A primeira, Deus é tão santo, mas tão santo, que Ele não contempla o pecado nem sobre o seu filho. Mesmo que o seu filho seja inocente, Ele não contempla pecado, por causa da sua absoluta santidade. Ele é justo, Ele julga o pecado. E por ser justo,
em qualquer lugar, aonde o pecado estiver, Deus leva o pecado a sério. E a segunda lição, que Deus também é amor, porque Ele recebe o sacrifício de seu Filho para perdoar aqueles que nele creem. E é por conta disso que aquele que em Cristo não crer será condenado ao inferno. Porque Deus não contempla pecado, Deus não suporta pecado, Deus encobre o seu rosto do pecado até do próprio Filho, que era justo. E Cristo é desamparado neste momento, de tal maneira que nós não temos como explicar, a não ser por causa dos nossos pecados. Por isso, se você ainda não se entregou a Jesus, saiba, o juízo é certo. E aí, a justiça de Deus, quando Jesus voltar, será inflexível. A quinta palavra de Jesus é quando ele sente sede, né? Em João capítulo 18, no versículo 28, nós lemos assim: depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Eu queria chamar a sua atenção neste versículo. Preste bem atenção que eu vou reler. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Note bem, para se cumprir a Escritura. Em meio a tanta dor, em meio a tanto sofrimento, tudo já estava consumado, mas havia um detalhe, um pequeno detalhe. Havia uma profecia do Antigo Testamento, estava lá em Salmo 22:15, que dizia: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. E esta profecia, também no Salmo 69, no verso 21, dizia: na minha sede me deram a beber vinagre. Jesus, naquela cruz, ele poderia simplesmente já dizer a sexta palavra, já estava tudo consumado. Mas Jesus, para se cumprir a Escritura, o Espírito Santo, ele inspirou o apóstolo João para registrar isso, o cuidado de Jesus Cristo com a sua própria Escritura. Um detalhe, que nós certamente não nos aperceberíamos, mas para se cumprir a Escritura, para que a Escritura fosse completa, para que um texto escrito quase 2000 anos antes de Jesus estar na cruz, fosse cumprido. Jesus ali, com a boca seca, com a língua apegada ao céu da boca, para se cumprir esse detalhe das Escrituras do Salmo 69, ele diz: tenho sede, para que desta forma lhe dessem vinagre a beber. A quinta palavra, mais do que qualquer outra coisa, ela revela a divindade de Cristo, pois deliberadamente Cristo decide cumprir as Escrituras, né? Para se cumprir as Escrituras, ele disse: tenho sede. Para que a palavra de Deus prevalecesse, para que a palavra de Deus se cumprisse em sua totalidade, deliberadamente, o Deus encarnado diz: tenho sede. Mas ela também nos mostra a sua humanidade, porque a fonte de água da vida estava com sede. Se Jesus tivesse escolhido exercitar a sua onipotência, ele sairia daquela cruz e executaria juízo sobre toda a humanidade, e a eternidade continuaria sem que nós sequer nos apercebêssemos.
Se Jesus quisesse usar a sua onipotência, ele poderia prontamente ter satisfeito a sua necessidade de água. Mas para que as Escrituras se cumprissem, Jesus declara a sua humanidade. Aqui nós aprendemos uma grande lição. O Senhor se deleita na vontade do Pai, mesmo quando envolvia o sofrimento, né? Nós fazemos esse tipo de renúncia por Deus. Preste bem atenção. Cristo, para se cumprir as Escrituras, ele se deleita na vontade do Pai, para que aumentasse um pouco mais o seu sofrimento, porque agora, além da sede, tinha o vinagre, tinha o fel. Além da sede, tem o asco. Não se trata de fazer a minha ou a sua vontade. A nossa vida é fazer a vontade de Deus, buscar a vontade de Deus. Por isso, esta palavra, a quinta palavra de Cristo na cruz, nos chama à obediência. Nós precisamos estar dispostos a obedecer ao Senhor, se possível, negando a nós mesmos, carregando a nossa cruz. Nós precisamos aprender a viver contente em toda e qualquer situação, para que se cumpra as Escrituras. A sexta palavra de Cristo na cruz é aquela que nos encoraja. É quando Cristo diz: está consumado. A palavra que Cristo usa neste momento é a palavra tetelestai. Esta palavra ela foi encontrada em documentos não cristãos, né? Documentos de recibos de pagamento de impostos, que aonde era escrito sobre aqueles recibos, tetelestai, está pago, né? Os pecadores podiam ser salvos somente por alguém que tomasse o seu lugar. Os pecadores, nós só poderíamos alcançar salvação somente se alguém se colocasse no lugar das nossas próprias iniquidades, né? Nós caminhávamos a passos largos para o inferno. A humanidade não tinha esperança no mundo se Cristo não vem e assume o nosso lugar, né? E esta palavra, ela simplesmente está dizendo: eu paguei o preço de todos os teus pecados. Não há pecado que Cristo não tenha pagado o preço. Não importa qual é a sua vida, não me importa saber o que você fez no passado, por pior que você tenha sido, nós temos a certeza de que em Jesus temos salvação. Por isso ela nos encoraja. Jesus pagou, né? E esta palavra nos faz pensar na nossa própria missão, né? Preste bem atenção. Quando Cristo disse está consumado, isso significa que ele pagou totalmente o preço, né? Que a obra estava realizada, que a sua missão estava completa. Mas esta missão de Cristo, ela agora é dada a nós, né? Jesus nos disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Cristo cumpriu tudo o que precisava ser cumprido ali na cruz. Ele cumpriu a sua missão, e ele conclui a sua missão dizendo: tetelestai, está consumado, eu cumpri, eu paguei, eu realizei. E agora Cristo diz para mim e para você: o Pai me enviou, eu consumei a minha missão, e agora eu vos envio. Nós somos chamados a cumprirmos a nossa missão. E esta palavra de encorajamento, ela nos impulsiona a cumprirmos. Cristo pagou o preço, então um dia, como ele, poderemos dizer, tal qual o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Isto é quase o equivalente a estar consumado. Cristo cumpriu a sua missão, nós somos chamados a cumprirmos a nossa. E isso significa que nós somos chamados a pregar o Evangelho. Isso significa que nós precisamos anunciar aos pecadores que há esperança. E finalmente,
nós chegamos na 7ª e última palavra de Jesus. Cristo iniciou ali na cruz com uma palavra de oração e de intercessão. E quando Cristo concluiu aquilo que só Ele podia fazer, Ele agora mais uma vez se coloca em oração. Ele começa a sua jornada na cruz chamando pelo Pai, e Ele continua na cruz falando com o Pai. A primeira e a última palavra de Cristo na cruz começa com o Pai. Eu acho interessante, nenhum dos 4 evangelistas diz que Jesus morreu. Nenhum. Mateus não diz, Marcos não diz, Lucas não diz, João não diz. Nenhum deles diz que a morte venceu Jesus, que Jesus morreu. Mateus fala assim: Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Marcos diz assim: Jesus, dando um grande brado, expirou. Essa palavra expirou é equipenel, ela significa emitiu seu último suspiro. Lucas: Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou, e dito isto, emitiu o seu último suspiro. João: Jesus, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Por que eu acho interessante de que nenhum diz que Jesus morreu? Porque a morte não podia vencer o autor da vida. A morte não tinha capacidade para tirar a vida de Jesus. Ele, como ele mesmo disse, voluntariamente a entregou. Ele tinha consumado, ele já tinha pago o preço, por isso ele então se entrega, e isso é importante, né? Jesus se entregou voluntariamente, no momento que ele mesmo escolheu. Por Jesus ser quem ele era, ele poderia ter continuado naquela cruz até hoje, a morte não conseguiria vencer Deus na cruz, mas Jesus já tinha feito tudo que tinha que fazer. Ele chegou inclusive às minúcias de, para se cumprir a palavra, dizer que estava com sede. E agora nós vemos ele simplesmente entregar. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, e é por isso que o Pai o ama, porque ele dá a vida para as ovelhas. Mas eu gosto porque Jesus fala assim, porque eu dou a minha vida para reassumir, ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. O sacrifício de Cristo na cruz nós aprendemos que se estamos em comunhão com Deus, nós podemos descansar. Tal comunhão é por fé, e a fé não é afetada pelas coisas desta vida. A nossa comunhão com Deus é eterna, porque Cristo voluntariamente se entregou por nós. Eu quero encerrar, e há uma foto que é do túmulo, da sepultura de Jesus, né? Mas observe aqui um detalhe: na porta está escrito, essa porta está lá em Jerusalém, He is not here.